Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu a seguinte frase em relação ao mercado: padrão gráfico não funciona. Pois é, no vídeo de hoje eu vou te provar o contrário e te mostrar um dos padrões gráficos que eu mais utilizo e que funciona em qualquer mercado. Eu sou o Jonathan Sacramento e ajudo pessoas comuns a romperem a barreira da pobreza. Se você não é inscrito nesse canal, já clique em se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e deixa um like aqui pro YouTube também entender que é um vídeo relevante e compartilhar para mais pessoas. Eu tô falando da cunha, seja a cunha de baixa ou a cunha de alta, que são movimentos de reversão, ou seja, a cunha de continuidade, que eu já vou te mostrar. Antes de mais nada, você precisa entender o que é uma cunha e por que ela funciona. Então vamos lá. A cunha, ela tem como característica o afunilamento. Então, nesse caso aqui, o ativo tá subindo, fazendo topos cada vez maiores e de repente ele começa a afunilar, fazendo topos e fundos maiores, porém sem muita expressão na hora de seus rompimentos. Quando o preço chega no final da sua tendência, esse movimento aparece muitas vezes e com características de exaustão. Isso significa que essa movimentação de alta está prestes a se encerrar e um novo movimento, que nesse caso para baixo, está prestes a ter uma grande probabilidade de acontecer. Um bizu para você nunca mais esquecer: cunha que aponta para cima, o mercado tende a fazer o movimento para baixo, e a cunha que aponta para baixo, o mercado tende a fazer o movimento para cima. Então o cenário é o seguinte: vamos supor que você encontrou uma região de oferta para trás. Então aqui, nessa linhazinha que eu vou pintar de vermelho agora, é uma região de oferta, ou seja, uma região vendedora. E quando o preço foi se aproximando dessa região, você percebeu que o preço se aproximou como? Afunilando, apontando para cima. Isso é uma cunha que tende a vir para baixo. Então quando o ativo perder o último fundo e fizer um retorno corretivo, você pode trabalhar uma venda, porque dentro desse contexto a maior probabilidade é disso acontecer. E na cunha de reversão para alta, a mesma coisa. Vamos supor que você encontrou uma região de suporte aqui embaixo e o ativo, ao se aproximar dela, começou a fazer o quê? O afunilamento, começou a mostrar exaustão. A mesma coisa, quando o último topo for rompido, o ativo retornar de forma corretiva, você vai trabalhar uma compra a favor do movimento de alta, pois a cunha mostrou para você uma exaustão do movimento de baixa e também uma quebra de estrutura para reverter esse movimento. Agora, como vocês já sabem, eu sou um cara que gosta de muitos detalhes e eu gosto de dar detalhes para vocês. Então, eu vou te mostrar uma forma de você utilizar isso em tempos gráficos menores muito assertiva, que acontece praticamente todos os dias em qualquer mercado que tenha gráfico. Mas antes, deixa eu te falar, dia 2 e 3 de maio vai rolar a Imersão GKT, um evento presencial em Alphaville, onde você vai sair de lá com gerenciamento, com técnica e com a mentalidade correta para encarar o mercado e ser lucrativo e consistente nele. Mas presta muita atenção, porque não vai ser só teoria, a gente vai trabalhar a prática, exercícios práticos na hora, olho no olho, presencialmente. As inscrições você pode encontrar o link aqui embaixo e corre, porque já estão nas últimas vagas. Aqui nesse exemplo nós temos duas cunhas, só que agora de continuidade. Eu mostrei para vocês a cunha de reversão e agora eu vou mostrar a cunha de continuidade, que com certeza você vai ver isso muitas vezes no dia a dia, ou melhor, você já viu, mas passou batido por não ter essa informação. Presta muita atenção aqui. O ativo estava trabalhando uma tendência de alta, fazendo topos e fundos cada vez mais altos. De repente, uma quebra de estrutura de reversão acontece, ou seja, uma quebra de estrutura para mudar a característica do movimento, que era de alta. A ideia agora é que ele faça o movimento para baixo. Após essa pernada de baixa romper e ocasionar o choque, quando a correção assume uma característica de cunha, isso fortalece muito o entendimento da direção que você deve seguir dentro dessa oportunidade. Então, repetindo, a gente teve a quebra de estrutura, o ativo iniciou uma correção em forma de cunha. O que seria isso aqui? Indução. O ativo está corrigindo em forma de cunha, mostrando o que? Exaustão. Isso significa que a correção, ela tá fraca. Esse movimento que tá subindo após o choque, ela tá fraca, ela tá cansada, ela tá exaustiva. Isso fortalece ainda mais o movimento oposto, que será o movimento de baixo. Então, quando isso acontecer, você pode validar essa nova quebra de estrutura no micro, rompendo o fundo da cunha, e você pode buscar um bloco de oferta nessa região para validar um contexto de venda no toque dele, com o stop acima dele nunca colado, e buscar o próximo movimento, que será de baixa dentro dessa cunha de continuidade. Por que continuidade e não reversão? Porque a reversão aconteceu aqui, ó, na quebra de estrutura anterior. Então essa cunha é uma cunha para dar continuidade ao choque e você conseguir pegar um time bom e já com confirmação dessa quebra de estrutura anterior. Por isso, cunha de continuidade. E no movimento oposto é a mesma coisa. Você vai buscar pelo movimento do choque, ou seja, a quebra de estrutura de reversão. Quando essa correção após o choque assumir um contexto corretivo como esse aqui, ó,
ou seja, uma cunha que aponta para baixo, você já tem uma grande probabilidade a seu favor. Opa, teve a quebra de estrutura, o movimento posterior à quebra de estrutura é um movimento corretivo, tá em forma de cunha apontando para baixo. Então eu vou esperar uma quebra de estrutura micro, vou validar uma região de demanda aqui embaixo e vou trabalhar o meu gatilho nessa região com o stop abaixo, nunca colado, e buscar os meus alvos de pelo menos 3 vezes o risco. Agora, para validar esse contexto que eu acabei de te ensinar, eu vou te mostrar uma operação no SHA-USD filtrada e encaminhada dentro da comunidade de forma antecipada, usando exatamente esse contexto. Semana passada, no dia 30/3, eu mandei esse contexto de continuidade pra galera, validando essa região como uma região de bloco para buscar uma compra, mas também deixei comentado que caso passasse dessa região, porque tinha muitos fundos nivelados em um outro bloco aqui embaixo, nós aguardaríamos uma inversão de fluxo nessa região abaixo, que tá escrito aqui, caso passe do bloco acima, validar a inversão de fluxo nessa demanda, porque pode ser um possível choque fake caso rompa esse fundo. Agora presta atenção no que aconteceu quando o ativo chegou lá. Quando o ativo tocou no bloco, ele vindo de um movimento de baixa, ele fez o nosso choque, rompeu o topo anterior, com volume, com expressão, com quenos fortes, e depois ele fez um movimento corretivo, ó, um movimento corretivo em forma de quê, galera? Em forma de cunha. Nós validamos essa região aqui como um bloco de demanda após o choque, após a quebra de estrutura, e quando ele tocou novamente nessa região, entramos aqui na compra com o stop abaixo nunca colado e surfamos esse trade de mais de 6 vezes o risco no SHA-USD, usando exatamente o contexto que eu acabei de ensinar para vocês. Essas oportunidades são enviadas todos os dias na nossa comunidade e feitas ao vivo em sala educacional. Se você quiser participar 15 dias disso gratuito, sem pagar R$1, sala educacional, alinhamento emocional, ter análise de Forex, B3, cripto todo dia e acesso à nossa comunidade, o link tá aqui também, meu amigo. Você pode clicar nesse link, seguir o passo a passo, que amanhã mesmo você pode estar comigo dentro da sala educacional. Agora, se você gostou desse vídeo, comenta cunha aqui embaixo para eu saber que você chegou até o final. E não esquece, se inscreve, deixa o like, porque isso me ajuda demais a manter esse canal ativo e relevante para vocês. Tamo junto e até a próxima aula.